Como viver um milagre? Como viver um milagre e qual o propósito de Deus para se viver um milagre? Eu quero meditar com você através deste vídeo uma mensagem maravilhosa que vai levar a cada um de nós, pela palavra de Deus, a entendermos que Deus quer que todos os seus filhos vivam o sobrenatural, uma vida acima do natural, uma vida vitoriosa, uma vida incomum. O texto que eu tenho como base para esta mensagem está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Eu quero meditar com você que é a vontade de Deus que nós, os seus filhos, vivamos um milagre após outro milagre, um milagre após o outro. Deus quer que seus filhos vivam de milagres em milagres, e o propósito de cada milagre é nos ensinar coisas gloriosas. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar através dos milagres é o valor da presença de Deus, o valor da sua presença. Não é simples entender o valor inegociável da presença de Deus. A fim de nos ensinar sobre a nossa total dependência da sua presença, muitas vezes ele nos permite senti-lo como se ele estivesse distante. Nós vimos nos versículos 22, 23 e 24 o seguinte texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da praia, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Vamos imaginar essa situação. Os discípulos estavam ali na praia e Jesus insiste para que eles entrem no barco. Eu me lembro de algumas versões da Bíblia, existem algumas versões que chegam ao ponto de dizer que Jesus os forçou a entrar no barco. Os discípulos estavam ali na presença de Jesus e Jesus insiste.
Jesus os obriga, Jesus os força a entrar no barco e ir adiante, ou seja, estarem distante dele, enquanto Jesus despedia a multidão. Mas terminado de despedir a multidão, ao invés de Jesus se dirigir em direção ao mar e ir em direção aos seus discípulos, Jesus, nos diz a Bíblia, que sobe para o monte. Vamos imaginar essa situação. Os discípulos não queriam entrar no barco, mas agora eles veem o dia se pondo, o sol se pondo, o dia terminando, e vão olhando enquanto eles estão remando, né, naquele lugar do mar, e eles percebem que a multidão vai ficando cada vez menor, as pessoas vão se retirando, até que Jesus fica só. Mas ao invés de Jesus ir em direção a eles, eles vão vendo Jesus ficando cada vez mais longe. Eles vão vendo Jesus indo em direção ao monte, subindo o monte. Chega uma hora que eles não veem mais Jesus. A distância entre eles e Jesus era tão grande, e Jesus subindo ali a montanha, eles não conseguem mais ver o Senhor. Eles estão longe de Jesus. Jesus agora, pelo texto, nós o encontramos sobre o monte sozinho, e o barco já a uma certa distância da praia, ou seja, a distância entre Jesus e os seus discípulos aumentou muito. E por que isso? Por que eles estão tão distantes de Jesus? Por que eles não estão mais na presença de Jesus? O próprio Jesus os levou a isto, a entrar no barco e remar, entrar no barco e ir para longe dele. E eu começo a perguntar, se um dos princípios que encontramos das ações de Deus na Bíblia é o princípio de sempre nos atrair para a sua presença, sempre querer que os seres humanos estejam na sua presença, por que Jesus os envia, né? Jesus faz com que eles entrem no barco e se distanciem dele. Eu entendo que para que nós, seres humanos, saibamos o valor da presença de Deus, muitas vezes Ele permite situações em que, naturalmente, pela nossa avaliação, nós vamos sentir como se Ele estivesse distante de nós. É só nesse momento que nós vamos saber que nós somos totalmente dependentes da presença de Deus, que a presença de Deus é algo inegociável para nós. A segunda coisa que eu vejo que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é sobre a vontade de Deus, que nós precisamos entender a vontade de Deus e entender que, por mais estranha que seja a vontade de Deus, ela sempre é o melhor para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele afirma que nós devemos nos apresentar a Deus, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e fazermos isso como um culto racional, com entendimento, e não nos conformarmos, não tomarmos a forma deste mundo, o jeito de ser, de viver natural deste mundo, mas nos transformarmos à medida que o nosso entendimento vai sendo renovado pelo Espírito Santo, que usa a palavra de Deus para isso, para que desta forma, ou seja, sendo transformados pela renovação do entendimento, nós possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus sempre é boa, sempre é agradável e perfeita, mas na maioria das vezes ela é estranha para nós, até que nós consigamos entender perfeitamente qual é a vontade de Deus. Não é simples, portanto, entender a vontade de Deus. A vontade do Pai é muito diferente da nossa vontade natural. Muitas vezes precisamos ser forçados a obedecer a Jesus por não entendermos a sua vontade. Nos diz o versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Por que será que os discípulos precisaram ser forçados a entrar no barco e sair dali?
Quem sabe, em primeiro lugar, eu começo a imaginar, por desejarem permanecer ali, na presença de Jesus. Permanecer ali, talvez, por conta de que eles sabiam que na presença de Jesus, eles sempre experimentariam milagres e naquele caso, milagres deliciosos. Os milagres de Deus, ver e viver os milagres de Deus, sempre é algo delicioso aos olhos e até mesmo ao paladar, como no caso dos discípulos, daquilo que eles viveram naquele dia, ou seja, a multiplicação de pouquíssimos pães alimentando uma multidão toda. A fome e a euforia, o entusiasmo de viver, de comer um pão, que é o fruto de um milagre, o torna algo realmente delicioso. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26, o seguinte: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quem sabe os discípulos tiveram que ser forçados a entrar no barco porque queriam ficar na presença de Jesus por causa dos benefícios que essa presença traz. Muitas pessoas não querem estar simplesmente na presença de Jesus porque amam a Jesus. Às vezes as pessoas querem estar ali, buscar a presença de Jesus por causa dos milagres, dos benefícios que essa presença traz. Em segundo lugar, eu começo a pensar que, quem sabe, os discípulos não queriam entrar no barco e precisaram ser forçados a isto, porque eles queriam continuar vivendo a emoção do milagre da multiplicação. Essa situação é muito confortável e prazerosa. Ou seja, naquele dia, esse texto que eu estou usando como base para esta mensagem fala do final do dia, do entardecer. Mas durante aquele dia todo, aquela multidão e, logicamente, os discípulos estavam na presença de Jesus até que chega o final do dia e Jesus opera aquele glorioso milagre da multiplicação dos pães. E apenas 5 pães e 2 peixes, pelo poder de Jesus de multiplicá-los, depois de ter dado graças ao Pai, alimentou toda aquela multidão, sobrou 12 cestos cheios, e quem sabe os discípulos estavam tão extasiados com aquilo que eles queriam continuar ali, no cenário do milagre, no conforto do milagre. Ou seja, aquela situação não está muito bom aqui, não vamos sair daqui. Nós encontramos algumas referências bíblicas que respaldam esta possibilidade de que seja essa uma das razões para que os discípulos não quisessem entrar no barco e sair dali. Por exemplo, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no alto de um monte e houve aquela experiência extraordinária da transfiguração, nos diz as Escrituras Sagradas, está escrito que Pedro diz a Jesus: é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e Elias, que foram os 2 personagens bíblicos que apareceram ali diante de Jesus. Então Pedro diz: vamos fazer 3 tendas, uma para cada um, e vamos ficar aqui. Ou seja, a glória de Deus, o ambiente do milagre era tão maravilhoso que eles não queriam sair dali. Outro momento que nós encontramos para respaldar esta possibilidade de os discípulos não quererem sair dali por causa de desejarem permanecer no ambiente do milagre é aquilo que nós vemos no começo do livro dos Atos dos Apóstolos em relação à igreja de Jerusalém, chamada igreja primitiva, a igreja do começo, a igreja do primeiro século. Ou seja, Jesus tinha dado a eles a seguinte ordem: fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês, vocês sejam cheios, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas eram tantos milagres todos os dias, a multidão crescia, toda a cidade de Jerusalém olhava para eles, para os discípulos, seguidores de Jesus, com bons olhos, e diz a Bíblia que eles caíam na graça de todo o povo, que eles não queriam sair de Jerusalém. Para quê? Ir para a Judéia, para a Samaria, muito menos para os confins da terra. Então foi necessário que algo
aparentemente terrível, ou seja, a morte por apedrejamento de um dos grandes discípulos de Jesus, o primeiro diácono, Estevão, isso acontecesse para que uma perseguição liderada por Saulo de Tarso fizesse com que eles saíssem de Jerusalém. Nos diz a Bíblia que a igreja naquele momento se dividiu em três. Uma parte foi sepultar Estevão, outra parte fugiu, né? ou seja, Saulo os lançou na prisão e a outra parte fugiu, indo para as terras da Judéia e Samaria, finalmente cumprindo a ordem de Jesus. Mas eles a princípio queriam ficar em Jerusalém. Quem sabe eles não queriam sair e entrar no barco por causa disso. Logicamente que se eles não fossem forçados a entrar no barco, eles não viveriam um milagre ainda maior. Quem sabe eles não queriam entrar no barco por avaliarem a real possibilidade de uma tempestade. Nos lembramos que entre os discípulos nós encontramos, por exemplo, Pedro, Tiago, João, que eram homens que antes de serem discípulos de Jesus, eles eram pescadores, eles conheciam os sinais do tempo para o anúncio de uma tempestade. Quem sabe eles estavam sentindo o vento, olhando para as nuvens, percebendo, embora além do dia já estar se declinando, e ainda aqueles sinais claros de uma tempestade os fazia pensar que naturalmente não deveriam sair dali, não era uma coisa racional entrar no barco e partir para o outro lado. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que aquele que observa o vento, que observa os sinais naturais, não tomará atitudes que devem ser tomadas. No caso do texto que eu estou citando, aquele que observa o vento nunca semeará e automaticamente nunca colherá. Nesse caso, aquele que fica observando as coisas naturais não vai tomar um passo por si só para viver um grande milagre. Por isso Jesus precisou forçá-los. Jesus quer nos levar a viver o sobrenatural. É importante nós entendermos que mesmo após os discípulos experimentarem um grandioso milagre que foi da multiplicação dos pães, eles agora precisam experimentar coisas maiores. E para experimentar coisas maiores, eles tiveram que enfrentar uma terrível tempestade. Essa terrível tempestade aconteceu depois de um grandioso milagre, a multiplicação dos pães. Outra coisa que nós vemos que Jesus queria mostrar para eles, ensiná-los, além da questão do valor da presença de Deus, da questão da vontade de Deus, Jesus também queria ensiná-los a respeito do caminho de Deus. Não é simples entender os caminhos e as direções de Deus. Ao terminar de despedir as multidões, Jesus não vai em direção aos seus discípulos que haviam sido forçados a entrar no barco e entrar no mar. Jesus não vai para a praia em direção a eles. Aliás, Jesus já estava na praia. Jesus se afasta da praia e vai em direção ao monte. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Como entender os caminhos de Deus? Mesmo obedecendo a ordem de Jesus, os discípulos agora começam a enfrentar uma terrível tempestade. Versículo 24, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Os discípulos estavam no barco por obediência a Jesus, e ainda com um agravante, é importante observar isso, que eles obedeceram por serem obrigados, pela insistência de Jesus, ou como diz alguma versão, porque Jesus os forçou a isto. E agora então começam a enfrentar aquela terrível tempestade e eu questiono, eu pergunto, como entender? Como explicar? Como justificar aquela tempestade se eles estavam naquela situação por serem obedientes? Eles estavam naquela situação por serem até forçados por Jesus para aquela situação. É desta forma que os discípulos e que nós vamos começar a entender quais são os caminhos de Deus, que são tão diferentes do nosso. A Bíblia nos diz também
E eu vejo na sequência desse texto que outra coisa que Deus quis ensinar aos seus discípulos e quer ensinar a nós é sobre o tempo de Deus. Não é simples entender o tempo de Deus. Até porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. O nosso tempo é aquilo que em grego é chamado de cronos. Tempo em grego é cronos, ou seja, é dessa palavra cronos que vem cronômetro, cronometrar. O nosso relógio vem dessa palavra cronos. É no cronos que nós temos segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos. Nosso cronos é assim. Mas o tempo de Deus é uma outra palavra em grego que é kairos. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. O tempo de Deus é assim, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como entender isto? É muito difícil, não é fácil, não é algo natural, simples, entender o tempo de Deus. Nós não temos capacidade natural para compreendermos o tempo de Deus, especialmente quando no nosso tempo tudo tem que ser tão urgente. No versículo 25, nos afirma que Jesus veio ao encontro dos seus discípulos na quarta vigília da noite, isto é, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Versículo 25 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Ora, se Jesus os despede por volta do entardecer, força-os a entrar no barco e irem para o outro lado sem que eles quisessem, eles obedecem porque eles são forçados a isto. Agora Jesus vai para outro lado, se distancia deles. Ainda demora todo este tempo e justamente no tempo em que eles estão passando por aquela terrível tempestade com um vento contrário. O vento era tão forte e contrário que nós vemos que desde o entardecer até entre 3 e 6 horas da madrugada, eles estão ainda no meio do lago, no meio daquele mar, daquele braço do mar. Olha que coisa impressionante. É que quando nós estamos numa situação muito agradável, o tempo passa rápido. Quando a coisa está boa, o tempo voa. Mas quando a dor é grande, quando a situação é difícil, como o tempo demora a passar. É aquilo que o salmista diz: o choro pode durar uma noite inteira, e uma noite de choro, ela é equivalente a um ano inteiro. Mas quando é uma festa, quando é algo bom, quando nós estamos numa boa companhia e a conversa e o acontecimento é agradável, as coisas passam rápido, as horas voam. Eles passaram aquela noite toda, aquele tempo todo, remando sem sair do lugar, chegando ao ponto de desesperar da própria vida, e Jesus não vinha em sua direção. Não é fácil entender o tempo de Deus. Mas a última coisa que eu quero mostrar é que Deus também queria ensinar para eles o modo de Deus agir. Jesus estava mostrando que o modo de Deus agir é muito diferente do nosso modo. Não é simples entender e aceitar o modo de Deus agir, ou o método pedagógico de Deus, ou seja, a forma de Deus nos ensinar. Eu faço algumas perguntas nesse momento da mensagem. Por que Jesus não acabou rapidamente com aquela tempestade? Jesus não podia lá sobre o monte, do alto do monte, já estender a sua mão, ou mesmo ordenar que o vento acalmasse, que a tempestade terminasse e tudo estaria resolvido? Por que Jesus não fez isso lá sobre o monte? Ou então, por que Jesus, ao chegar na praia, e certamente não havia barcos ali, porque quando se inicia uma tempestade, aqueles que têm as suas embarcações tiram os barcos da praia, amarram bem esses barcos para que não sejam levados pelas ondas. Não havia embarcações ali, especialmente naquele momento, naquela hora, alta madrugada. Por que Jesus, mesmo lá da praia, não deu ordem ao mar para que o mar se acalmasse?
Por que que Jesus, quando estava já andando sobre o mar, ao se aproximar do barco, já não deu ordem para que tudo fosse resolvido, especialmente quando Jesus viu o desespero dos seus discípulos? Eu quero, inclusive, nesse momento, falando de Jesus andando por sobre o mar, mostrando que o método de Deus, o modo de Deus é muito diferente do nosso. O nosso modo sempre é o modo natural de fazer as coisas. Aquilo que está de acordo com o nosso jeito humano, terreno, normal, comum de agir. Mas o modo de Deus não é o modo natural, é o modo sobrenatural. Ou seja, existe o nível natural, que é o nível da terra, o nível terreno. A partir do momento que uma pessoa nasce aqui, inclusive no lugar onde ela nasce, aquele lugar passa a ser chamado de o lugar do seu nascimento, fica ali no seu registro de nascimento, e a pessoa passa a ser conhecida como natural daquele lugar. Porque a situação natural, ela está diretamente ligada ao fato de nascermos aqui, a nossa natureza humana. Mas existe um nível acima, uma vida superior. Por isso essa vida é chamada de sobrenatural. Sobre, acima, acima do natural. Este é o modo de Jesus. No plano natural havia uma terrível tempestade, ondas enormes, bravias. Mas a vida de Jesus, o agir de Deus, é o sobrenatural. Por isso Jesus vai sobre as ondas andando. Aliás, inclusive cumprindo algumas profecias do Antigo Testamento a respeito dele mesmo. Está escrito, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, está escrito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então estava já escrito na palavra, em séculos antes do nascimento de Jesus, que um dia ele andaria sobre as tempestades, e literalmente ele fez isso. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele tem o seu modo próprio de agir, totalmente diferente do nosso. E ainda quero dizer que ele podia, ao chegar, se aproximar do barco, vendo o desespero dos discípulos, porque quando os discípulos o veem, eles gritam, é um fantasma, gritam de medo, pensando que vão morrer. E Jesus fala com eles: não tenham medo, tenham coragem, sou eu, se animem. Jesus não podia ali mesmo já resolver, já que ele havia pronunciado, declarado a sua palavra, e a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela muda as situações. Ele podia já ter dado a palavra e resolvido tudo. Mas aí Jesus dialoga com Pedro. Pedro pergunta a Jesus: se é o Senhor mesmo, então manda-me ir encontrar-me contigo andando sobre o mar. Jesus diz: vem. Pedro desce do barco. Pedro começa a andar. É o caminhar sobrenatural, é o andar sobre as ondas. Lembre-se que Pedro está andando sobre as águas, e não são águas paradas. Mesmo assim, não é algo que se possa fazer. Mas, além dessa situação que é impossível ao ser humano, na vida natural, ainda tem a situação, o agravante, digamos assim, de que as águas eram tempestuosas, eram águas de tempestades. E Pedro anda sobre essas águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, era a vida da fé, a vida de quem olha para Jesus, de quem segue a palavra. Lembre-se que houve um outro milagre que alguém disse: basta uma palavra tua. Jesus agora diz apenas vem, ou venha, como na nova versão internacional que eu usei para o texto inicial como base dessa mensagem. Venha ou vem. E Pedro, por uma palavra só, ele desce do barco e ele andou sobre as ondas. Enquanto ele está confiando, olhando para Jesus, atento em Jesus, indo em direção a Jesus, ele está andando pela fé, vivendo o sobrenatural, o inimaginável.
No entanto, quando diz a Bíblia, ele sai dessa vida de caminhada de fé e começa a sentir o vento contrário, ele passou a ter medo, ou seja, ele saiu do sobrenatural e voltou para o natural. E no natural, o ser humano não anda sobre as águas. O ser humano afunda. E nos diz a Bíblia que ele começou a afundar. Ele grita para Jesus: socorre-me! Jesus estende as mãos, o puxa para cima e ambos voltam agora caminhando como se fosse em terra firme. Voltam para o barco. E nos diz a Bíblia que quando eles chegam no barco, tudo se acalmou, tudo cessou e houve uma grande calmaria. Eles chegam no outro lado, onde era o destino. Os discípulos do barco adoram a Jesus, que coisa maravilhosa. Mas tudo isso aconteceu demorando. Lembre-se que até que Jesus e Pedro voltassem para o barco, a tempestade continuava. O tempo de Deus, o modo de Deus, é completamente diferente do nosso. Se eles não fossem forçados lá atrás, lá na praia, a entrarem para o barco, eles ficariam lá, vivendo o passado, embora recente, embora glorioso, um passado de milagre, mas eles não experimentariam um milagre ainda mais glorioso. Pedro não experimentaria a situação ímpar, que ninguém nunca mais, nem antes nem depois, viveu como ele, de andar sobre as águas. Pedro esteve sozinho no mesmo ambiente que Jesus. Que coisa extraordinária. Eu vejo agora algumas lições que nessa mensagem eu quero extrair e compartilhar com você que assiste este vídeo. Primeira coisa, se estamos obedecendo a Jesus, nenhuma tempestade poderá nos derrotar. Você pode estar numa situação de tempestades e aquelas situações inexplicáveis, né? Todos nós passamos por isso. Ah, como passamos. Eu sou testemunha disso. Existem certas situações que não adianta exercitarmos o nosso raciocínio, a nossa inteligência e todas as capacidades mentais e intelectuais para conseguir compreender, entender, muito menos explicar. Não adianta tentar explicar aquilo que racionalmente é inexplicável. Não tem justificativa. Mas se você, se um filho ou filha de Deus está numa situação, mas com a certeza, eu estou aqui porque Deus me mandou, eu estou obedecendo a Jesus, pode vir a tormenta, a tempestade, o temporal mais terrível que se possa enfrentar, não vai derrotar essa pessoa. Se estamos obedecendo a Jesus, nenhuma tempestade vai nos derrotar. A segunda coisa que nós extraímos desta mensagem e eu quero compartilhar com você é que não importa quão grave seja a situação ou quão tarde parece que o tempo chegou em relação à solução, Jesus sempre tem o controle de tudo. Ele tem o controle do tempo e tem o controle das circunstâncias. Não importa a gravidade da situação, não importa os diagnósticos, as avaliações, não importa as declarações que as pessoas, os especialistas já tenham porventura apresentado para a terrível situação que um filho de Deus esteja vivendo. Jesus sempre tem o controle. Ele sempre tem o controle do tempo. Não importa o tempo também. O caso, por exemplo, nós vemos de Abraão e Sara. Quem que poderia imaginar, como a própria Sara falou, que já na sua velhice ela seria mãe, amamentaria um filho, daria ao seu esposo, ao seu marido Abraão, a alegria de ter Isaque, que significa riso, no seu braço. Não importa o tempo e não importam as circunstâncias. Nosso Deus sempre tem o domínio. Ele sempre tem o controle. Em terceiro lugar, eu quero deixar esta lição também. Se Jesus está se manifestando com sua presença ou com sua palavra, é sinal que chegou a hora do milagre. Ou seja, mesmo que passou o tempo, que a coisa está séria,
mas agora você está vendo uma palavra de Deus para você. Quem sabe esta palavra que você está ouvindo agora? Se Jesus está se manifestando com a presença dele, ou com a sua palavra, e normalmente a presença traz a palavra, são duas coisas que andam ligadas, até porque a presença de Deus entre nós, que foi Jesus Cristo, é a própria palavra de Deus entre nós. Ele é Emanuel, Deus conosco, e Jesus Cristo também é o Verbo vivo. A presença e a palavra. Portanto, se Deus está se manifestando, se você está recebendo uma palavra de Deus, por mais difícil que seja a situação, sabe o que significa isto? Chegou o momento do milagre. Esta é a hora do milagre. Esta é a hora da solução. Esta é a hora da transformação da situação. E em quarto e último lugar, quanto mais difícil e definitiva se apresentar a situação, mais glorioso e sobrenatural será o milagre. E ao final, sempre, Jesus será glorificado. Se for depender de nós não queremos que a situação fique extrema, fique difícil, porque na nossa lógica humana, no nosso raciocínio natural, chega ao ponto de as coisas passarem do limite e ficarem naquele ponto que nós chamamos de impossível, de não ter mais jeito, de definitivo, acabou. Mas quanto mais difícil, quanto mais dramática for a situação, e quanto mais definitiva, no sentido de chegou ao fim, que a situação se apresentar, mais glorioso e extraordinário será o milagre. E Jesus será grandemente glorificado. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a tua vida. Vamos estar dispostos a obedecer Jesus, que não seja necessário, como aconteceu com os discípulos, sermos forçados por Jesus. Abra o teu coração, que eu e você sejamos assim, de fácil entendimento para com as palavras de Deus e de obediência fácil também. Porque, na verdade, o que Deus quer para mim e para você, que confiamos nele, é que nós vivamos um milagre após o outro. Que vivamos de graça sobre graça, de glória em glória, de bênção sobre bênção, de milagres após milagres. Milagres a cada dia. A vida sobrenatural deve passar a ser o nosso normal. O normal daqueles que vivem na presença de Jesus e que confiam em Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe com esta palavra, com o entendimento desta palavra e com a bênção de viver a realidade desta palavra poderosa, dia a dia. Que o teu viver seja uma expressão da vida sobrenatural, do poder extraordinário de Jesus Cristo, do nosso Deus, sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Amém. Amém.